pouco do Saturno em geral, Sim, e vou falar um pouco dos períodos de Saturno em Capricórnio e um pouco das pessoas que têm esse Saturno no mapa. Então, se alguém que for assistir agora ou for assistir depois tivesse Saturno, vai poder pensar em algumas coisas ali. perfeito. E sempre ressaltando que a gente fala do arquétipo no geral e que o ideal é fazer um mapa para ver o que aspectos tem, enfim, que podem modificar algumas coisas. Mas no geral sempre bate, Uhum, sim. né? Então, se acaso alguém esteja assistindo não saiba se tem esse Saturno ou não, eu separei aqui as datas, algumas datas em que ele esteve em Capricórnio. Então, Perfeito. a última data mais recente, que vai ser só os bebezinhos que vão ter esse Saturno, que é de dezembro de 2017 até dezembro de 2020. Uhum. Eu coloquei essa data, mas não é esse período todo, porque ele entra no signo, daí ele fica um pouco no signo, ele fica retrógrado, ele volta, às vezes ele sai do signo. Uhum. Então a data que eu peguei foi a data que ele entrou até a última data que ele ficou. Lembrando que no meio desse período pode ser que tenha alguns meses que ele não estava em Capricórnio, nessas Perfeito, datas. perfeito. Então, durante a pandemia, ele estava ali em Capricórnio, 2020 todo. Antes disso, foi fevereiro de 88 até fevereiro de 91. Então, eu tenho esse Saturno, eu nasci em 89. Ah, Então, eu tenho esse tá. Saturno. Sim, sim, sim. E antes disso, a outra geração foi de janeiro a 59, de 59 até janeiro de 62. E antes disso foi de novembro de 29 até novembro de É, 32. Então, daqui está mais ou menos 3 anos, sim, mas não é sim, 3 anos que ele fica, é 2 anos e um pouquinho, ele sim. fica uns meses fora do signo nesse período. Então, são gerações, né? Gerações de 3 anos que são marcadas por esse Saturno. Então, não é. A gente sempre fala que é um planeta social, não é um planeta que vai falar da personalidade de cada pessoa especificamente, né? Ele fala Uhum. de uma Sim, geração. Então, às vezes eu vou falar uma coisa aqui, a pessoa tem esse Saturno, ela fala, ah, tá, mas eu não sou assim. Quer dizer, né? Pode ser que esse mapa tenha algo que alguma personalidade que está marcada no mapa que é bem diferente desse Saturno uhum. que se contrapõe, ou pode ser que não, pode ser que o resto do mapa corrobore com essas características desse Saturno em Capricórnio. Por isso que o ideal é fazer um mapa, né? É, sempre para ver. Claro, se a pessoa tiver um Saturno forte no mapa, que é um Saturno forte, ele está domiciliado ou exaltado, né? Que é Uhum. Capricórnio, Aquário e Libra. Uhum. Ou se ele está angular, então, nas casas 1, 4, 7 e 10. Se ele está com aspecto com a Lua, se está conjunto ascendente, ou tá alguma coisa bem marcante ali, esse Saturno é forte. Isso dá o que para essa pessoa? Uma característica que a gente chama de Saturnina. É uma pessoa Saturnina, O filha de que é uma Saturno. característica saturnina, Paula? É, uma pessoa Saturnina é uma pessoa que ela é mais séria, é mais pode ser mais Hum. solitária, pode ser ter a tendência de ser mais depressiva, ser mais para baixo, porque tudo ela vê com seriedade. Ela pode se pegar a aparência física dela, que se você estiver na casa 1, por Na exemplo, casa ela um. vai ter características de Saturno. Ela pode ser uma pessoa mais magra, isso depende muito, mas pode ser que não gosta de se vestir muito de colorido, então tem as cores mais escuras, Uhum. Mais passa esse ar sóbrias. de seriedade. E o Saturno tem um arquétipo do velho, então essa pessoa pode, desde criança, já ser uma criança velha. Então, aquele arquétipo da pessoa mais séria, mais de idade, de É. maturidade. E é engraçado o que você falou, deixa eu só fazer um comentário que você comentou da casa um, que para quem estuda astrologia sabe que a casa um ela tem a ver com o nosso corpo físico, né? E qualquer característica que a gente tenha lá, ela acaba de alguma maneira se refletindo, né, no nosso físico. E você falou de Saturno na casa um. Uma das pessoas que mais me marcaram essa característica que eu acho que vale a pena mencionar é uma pessoa extremamente brincalhona, inteligente, etc. Tal, mas se você olha para ela sem falar com ela, você vê uma pessoa que parece que ela tá brava e que ela tá séria o tempo todo. Sabe quem tem isso? O nosso professor João. Ah, sim, eu
imaginei que era dele que você estava falando. Porque ele de longe, ele parece ser uma pessoa brava, né? E nada a ver, não tem nada a ver. Seriedade, Né? Então, porque passa esse ar. Então, uma pessoa saturnina é uma pessoa assim. Você vê que não tem nada de característica positiva. Não é, nossa, uma pessoa que passa a ideia de ser alegre, de ser... Não, é uma coisa mais séria, mais fechada, mais depressiva. Que vê as coisas com os olhos dos problemas. E eu anotei aqui uma lista de palavras que são características de Saturno. Porque quando a gente lê um mapa, a gente olha os planetas como símbolos. E dentro desses símbolos tem diversas coisas que podem se encaixar dentro desses símbolos. Então, essas palavras que eu vou falar são palavras que estão dentro da simbologia do Saturno. Aí a gente veria isso dentro do mapa, como que é aquela pessoa e tal. Então, e além disso, nos períodos em que Saturno estava em Capricórnio, que foram as datas que eu falei no começo da live, essas características elas ficam impressas na sociedade, de alguma forma. Perfeito. Então, o que é o Saturno, né? E por que eu estou falando de Saturno? Antes de eu fazer um parênteses aqui. Porque a live de Saturno é em Capricórnio. Porque Saturno é em Capricórnio, ele está domiciliado, ou seja, ele está em casa, ele está forte, ele está puro. Então, o Saturno em Capricórnio, as características do Saturno puro, elas se expressam muito, muito claramente. Saturno ele é um planeta que, pelas qualidades primitivas, ele é frio e seco. E o Capricórnio, signo de terra, é frio e seco. Então, Saturno está bem à vontade ali em Capricórnio para se expressar exatamente como ele é puro. Aí ele está bem feliz ali. Saturno está ótimo, né? Ele é ótimo para ele. Para a gente, não necessariamente é bom, mas para ele é maravilhoso. Tá em casa. Ele tá bombando ali em Capricórnio. Então, eu peguei essas características de Saturno, ele puro, que isso vai valer o mesmo para o Saturno em Capricórnio e para os períodos em que ele esteve neste signo e para as pessoas que têm esse Saturno no mapa. Ou pessoas que são saturninas no geral, mesmo que não seja em Capricórnio, pessoa que tem Saturno muito forte vai ter isso daqui. Então, Saturno ele representa o limite, os limites e a restrição, porque ele é o último planeta visível a olho nu. Então, quando se olhava o céu, se olhava até ele. Depois dele, não se enxergava nada. Antigamente, não se sabia que tinha outros planetas. Então, era ali. A hora que você viu Saturno, depois de Saturno, você não vê mais nada. Ali acabou. Então, por isso que ele representava o limite. Representava essa restrição. Ó, ali acabou, não tem mais. Então, ele restringe. Perfeito. Ele representa também a estrutura. Todo tipo de estrutura. Aqui a gente pode pegar esse conceito de estrutura, ele vai valer assim, para coisas diversas na vida, né? E o materialismo, assim, a concretização. Por quê? Como ali é o limite, ele delimita o fim das coisas, delimita a forma das coisas, a forma material, inclusive. Perfeito. Então, essa palavra estrutura, eu acho que é uma das palavras principais de Saturno, em Capricórnio, principalmente. Sim. Então, sempre lembra dela, né? Que caso alguém veja que esteja estudando astrologia, lembra dessa palavra, que ela é importantíssima. Sim. Saturno, ele é o tempo também. A gente fala que é o senhor do tempo, né? Que tem o deus grego, é o Cronos, né? Que é o Saturno. Porque ele representa essa coisa do fim, da idade, o tempo passando, a lentidão, né? Do tempo. O próprio ritmo do tempo também. Respeitar o tempo, né? Ele tem a ver, assim, então, como eu falei da idade, com a idade, principalmente a idade avançada. O idoso tem a ver com Saturno. É um arquétipo daquele velhinho, aquele que vai ali caminhando lentamente, que chegou ali, foi devagar, mas conseguiu chegar. E a maturidade também, né? Tem a ver. Que falaram agora. Essa idade tem a maturidade, que é outra palavra de Saturno. Que a pessoa passou por experiências que trazem a maturidade. Ou não, né? Pode ser que essa pessoa saturnina vire um velho chato, ranzinza, cheio de doença. Ou pode ser que vire alguém que tirou um aprendizado e adquiriu maturidade. Então, todos esses dois lados são polaridades do Saturno. Sim. De uma pessoa saturnina. Ele fala também do passado e da tradição, no sentido de que as coisas sempre foram assim e elas não mudam. Porque Saturno não é muito maleável. Lembra que ele é do materialismo, né? Então, ele não é muito de mudar a estrutura. Conservador. A estrutura tá né? Conservador. Conservador. Né? Então, uma tradição foi estabelecida no passado e ela vai permanecer assim para sempre, não vai mudar.
Então, o tradicionalismo nesse sentido, não é no sentido do câncer, que eu sei que o câncer também tem uma coisa com a tradição. Verdade. Até que é o eixo, né? Mas é nesse sentido que eu estou falando essa palavra. E também tem a ver com a mortalidade e os fins das coisas. Porque como eu falei que você só enxergava até ele, depois dele não tinha nada, ali era o fim, ali acabou. Então as coisas terminam, a vida termina. Então por isso que Saturno tem a ver com a morte também. Também. Uhum. Ele também tem a ver com o confinamento, o isolamento. Não tem mais que tem. Sabe aquele velhinho que fica isolado num retiro, ou fica, não quer lidar com ninguém, ou fica ali no seu. Como é que chama? Quando a pessoa se isola para aprender, para ficar ali na dela e olhar para dentro, né? Não, pode ser um sábio também, mas eu sei o que você quer dizer, o ermitão, né? Isso. Então. Tudo isso tem a ver com Saturno. É um confinamento nesse sentido, ou um confinamento pode ser no sentido de prisão também, né? Um confinamento tem a ver com Saturno. E também tem a ver a separação e os cortes. Por quê? Não no sentido de Urano, mas no sentido de quando vem Saturno na nossa vida, ele pega um assunto do mapa, ele vai trazer problema para aquele assunto. Vai aparecer. As coisas que não estavam boas aparecem, problemas aparecem, e aí o que não estava bom a gente ou vai resolver ou corta. É nesse sentido. Tá. Num relacionamento, por exemplo, Saturno na casa 7. Aí vem lá estrutura, né? O que não tem estrutura, ou acaba, ou ele se solidifica mais, se estrutura ainda mais. Então, o corte é nesse sentido. Certo. E Saturno também tem a ver com resistência. Você ser resistente, pode ser que você ficar endurecido. Endurecer também é uma palavra de Saturno. Você resiste aos problemas, você resiste todas as dificuldades que tem, porque ele encara a vida como, assim, a realidade, existem dificuldades. Então, a gente tem que passar por essas dificuldades, tem que ser resistente e persistir. Essa firmeza. Persistência é uma palavra muito ligada tanto a ele quanto ao Capricórnio, né? Sim. Só que essa resistência, ela pode ser no mau sentido também, do tipo, resistir quando, na verdade, o melhor seria mudar. Tá. O melhor seria ser maleável. A mudança, né? Então, essa resistência, ela não é boa ou é ruim, é os dois. E o Saturno também tem uma rigidez muito grande. Rigidez em todos os sentidos, assim. Pode ser com relação aos outros, as pessoas que estão em volta, a forma de pensar, a forma como a vida é, quanto a si mesmo. Existe uma rigidez ali. E uma repressão. A repressão também tem a ver com Saturno. Conservadorismo, você já falou, né? Autoridade, uma palavra de Saturno. Sim, muito ligado. Que uma pessoa muito saturnina, Saturno muito forte, ela é autoritária. Porque ela impõe, né? A rigidez de impor, as coisas são assim, né? Ele tem a ver com as autoridades, né? Sim. As dificuldades, no geral, porque essa pessoa, ela enxerga a vida como, assim, existem dificuldades. O esforço, o sofrimento são palavras que eu coloquei, porque são formas da pessoa enxergar. Não quer dizer que vai ter isso, mas a tendência é a pessoa enxergar dessa forma. De que existe, assim, tudo tem que passar por sofrimento, porque você tem que resistir. E é assim que as coisas são. A pessoa aprendeu assim também, né? Sim. Tem a ver com o destino, no sentido de ter karma, sabe? Mas o karma de você fez por merecer. Você está recebendo aquilo ali que é uma consequência das suas ações. Pode ter, caso essas ações tenham consequências ruins, tem uma punição. E tem a culpa também. A coisa das consequências, eu até vou falar um pouco mais sobre isso depois. E também tem o lado da disciplina, das obrigações, da ordem. Porque você tem que fazer tudo certinho. Essa pessoa que tem essa característica, ela vai querer ter esse lado da responsabilidade que você falou. Eu acho que a palavra mais positiva que tem aqui dessa minha lista é responsabilidade. Algumas pessoas não enxergam isso como positivo. Tem outras, estabilidade, estrutura, eu acho que são positivas. Né? Sim. Então, eu falei de responsabilidade porque tinha um lado da disciplina. Você está sendo saturnina. Eu sou, sempre fui, estou aprendendo a quebrar ele. Sempre fui, mas eu estou melhorando, estou evoluindo aqui como pessoa. E características físicas que eu coloquei aqui, que eu
eu anotei foram o escuro, o frio, o seco, o pesado, o velho, o lento. Tudo aquelas características do velhinho que a gente falou antes, Do né? arquétipo Então, do Saturno. quem está assistindo aqui que não conhecia muito sobre Saturno, já dá para ter uma ideia do que ele é. Deu. Por isso que eu falei, gente, a pessoa vai desistir, né? Porque não tem nada muito feliz, muito bom. Não, o Saturno tem um monte de coisas positivas também. Como eu te falei, eu acho que a responsabilidade, a maturidade, a estrutura, a persistência, são características muito positivas em certas situações fundamentais, né? Uhum. Eu acho características importantes. Na verdade, quando eu leio um mapa, eu gosto de falar de Saturno. Sim. Na parte das previsões, uma das partes que eu mais gosto de falar é quando a pessoa tem lá um trânsito de Saturno. Saturno numa casa, eu gosto de explicar sobre isso, sobre o aprendizado que a pessoa tem que ter. Não é nada muito positivo, não é, nossa, tudo vai dar certo, vai vir várias oportunidades, vão acontecer, vai ser tudo bom, tudo fluido. Não vai. Eu gosto de explicar para a pessoa o aprendizado que ela vai ter que ter, por que está acontecendo. Então, isso é muito uma coisa de Saturno. Sim, sim. E, bom, aí os períodos que tem Saturno em Capricórnio são períodos em que essas características, elas estão evidenciadas no mundo, nas pessoas em geral. Não vai ser em todas as pessoas, mas no geral vai ter essa característica da sociedade, né? O ambiente, então, né? A energia daquele período fica com aquelas características, né? sim. Então não é nada muito, nossa, que período ótimo. A gente vê, né, a última data que teve, que foi de 2018 até 2020. Foi um período como? Foi legal? Mundialmente falando? Não foi, né? Não foi. 2018 teve eleições. Mas, ao mesmo tempo, para muita gente foi, né? Para muita gente foi. Porque se estruturou muitas coisas. Né? Ah, sim. Mas não foi fácil. Não, nada é fácil com Saturno. Acho que isso sim. Né? Nada é fácil. Mas eu já tive uma live onde a gente falou sobre o retorno de Saturno, e uma das coisas que a gente falou é o famoso retorno de Saturno que não tem medo. Se você fez tudo que tinha que ser feito, se você fez a sua lição de casa, nada de excepcional vai acontecer. Vai ser só uma concretização de todo o trabalho que você teve naqueles 28, 30 anos. Então... a gente pode concluir que o Brasil e o mundo não fez a lição de casa, então, porque 2020... Mas isso a gente já sabia. Isso a gente já sabia. Que eu falei de 2018, teve as eleições, aquele ano eu lembro que foi um ano de muito conservadorismo. As últimas eleições foram assim também, mas aquelas foi quando que começou isso, aumentou muito conservadorismo entre as pessoas, o extremismo dos dois lados. Não foi só de um lado, não. As pessoas começaram a brigar, foi terrível. Mas essa coisa, a energia, eu acho que isso daí é uma coisa que a gente tem que levar em consideração. Quando um trânsito forte acontece, ele não é só naquele período. A coisa acontece, só com o tempo vai esmorecendo, não é aquela energia. Né? E não é só o Saturno, né? Nessa época de 2018, ele estava junto com Plutão e Capricórnio, né? Sim. Não foi só ele. Que começou com ele em 2017, 2018, mas teve o auge em 2020, né? Sim. Que foi a pandemia, né? A pandemia. A pandemia não foi dele, né? Só Saturno, tinha Plutão, em março lá de 2020 tinha Marte e Júpiter também em Capricórnio. Mas nesse contexto aí do Covid, o Saturno ele representou a estrutura, aquela palavra que eu falei lá no começo, a estrutura da sociedade que foi desmantelada. Então as pessoas tiveram que fazer todas as coisas que elas faziam de forma diferente. A questão de tudo ter ficado online. Então, tinha coisas que antes não dava para ser online, não tinha como. E aí teve que ter como. Teve que destruir a forma como era, a estrutura do Saturno, a tradição. Tudo, né? Reestruturar essa realidade que é representada pelo Saturno, entendeu? Sim. E aí, depois disso, tudo mudou, né? Tem coisas que voltaram a ser como era antes, tem coisas que não. É verdade. Né? É verdade. Tem coisas que as pessoas souberam usar esse período de forma construtiva, evoluiu para melhor. Sim. E teve gente que não soube, e aí essa pessoa teve mais dificuldades ainda, que veio a punição, né, do karma do Saturno. Né?
Bom, aí antes dessa data, tá, a geração anterior que teve esse Saturno foi de 88 a o começo de 91, Perfeito. que é a minha geração, Sim. né? E essas pessoas que têm esse Saturno em Capricórnio, elas também têm Urano e Netuno em Capricórnio. Eles estavam conjuntos. Então Caramba. tinha. Inclusive eu tenho Saturno e Netuno no mesmo grau. Caramba. Então é toda uma geração que é representada por Sim. isso. Porque são pessoas e período, né? Vou falar primeiro das pessoas. Tá. As pessoas que têm essa característica do Saturno, elas têm o lado da rigidez interna desse Saturno. Tá. Só que, por ter esse Urano e esse Netuno juntos, tem uma coisa de você romper com isso. Você tem que Ok. aprender ao longo da vida, não vai nascer sabendo isso daqui. É um desenvolvimento, um aprendizado ao longo da vida dessa pessoa. Então, a pessoa tem a rigidez, ela sente esse peso, essa autocobrança, esse sentimento de culpa, que pode vir do exterior, do ambiente onde ela vive, ou pode ser interno. É como se tivesse Uhum. um grande peso, mas um peso do quê? Peso da vida. Às vezes nem tem um motivo, assim, às vezes a Ela pessoa até tem sente uma vida isso. boa, mas ela sente esse peso da vida, assim, como se tivesse grandes dificuldades e ela não consegue avançar naquele assunto por algum motivo. Que assunto? Aí tem que ver o mapa de cada um. Aí vai Que ver a casa que casa que ele tá, tá, tal. Uhum. se pega planeta para ver o assunto específico. E aí essa pessoa, ela tem um aprendizado na vida de aprender a romper com essa Tá. estrutura, que pode ser a rigidez interna dela. Então ela aprender como é que eu faço para não ser assim, para não ser tão rígido comigo mesmo, para não colocar empecilhos no meu próprio caminho. Uhum. É um aprendizado de vida. Agora, como vai ser esse aprendizado? Aí vai depender do contexto de vida de cada pessoa. Perfeito. Em que área que isso vai vir, sabe? Se vai ser uma coisa mais das crenças da pessoa, se vai ser uma coisa mais profissional, se vai ser saúde. Então, vai depender. Perfeito. E também são pessoas que elas podem vir num ambiente, nascer, né, num ambiente social que tem essa rigidez, esse Tá. conservadorismo, e ela vir romper com aquilo, ela trazer ideias diferentes, Tá. ela querer mudar aquilo ali. Tá. Né? Então, vai depender. Essa ideia que eu estou explicando pode ser aplicada a diversos contextos diferentes. Uhum. Mas é bem essa ideia da rigidez existir e você romper com a rigidez, só que você vai aprendendo isso ao longo da vida e nunca é desde o começo, porque o Saturno, como ele é o tempo, você precisa de tempo até você conseguir entender isso. Perfeito. Não vai ser com 25 anos que você vai Não, conseguir. vai ser Não uma vai ter vida nem com 30 inteira. depois. E olhando para o lado mundial, o ano que eu nasci, eu sei disso porque eu nasci nesse ano, 89, foi o ano que caiu o Muro de Berlim. O Sim, Muro de Berlim sim, tem uma relação com Saturno e Capricórnio. sim, Então, sim. eu acho interessantíssimo isso, porque o Muro de Berlim ele foi construído com Saturno e Capricórnio, ele foi derrubado com Saturno e Capricórnio. Ele foi construído em 61, estava com Saturno e Capricórnio. Saturno e Júpiter estavam em Capricórnio quando construiu o muro. Então, olha, o Júpiter expandiu uma estrutura, E daí, cresceu o sim, muro. E e foi derrubado o ele muro caiu. quando tinha Urano, Netuno, conjunto Saturno. Então, romper com a estrutura. Eu acho isso lindo. É demais. Não, é bem legal. E outra coisa que aconteceu nessa época também foi o fim da União Soviética, que foi logo depois. Que era Sim, também uma está estrutura, relacionado, né? né? Sim. Então, rompeu com a forma como a sociedade era estruturada naquele lugar. Sim, sim. É perfeito. Então, isso vai de 88 a 91, Sim. né? Esse período. Anteriormente, foi de 59 até 61, né? Com períodos de intervalo Tá. aqui no meio. E 59 e 60, alguns meses de 60, teve só o Saturno em Capricórnio. Depois de uma parte de 60 até 61, início de 61, entrou o Júpiter. Então, essas pessoas não têm o lado do romper. Tá. Porque o romper estava sendo dado pelo Urano, pelo Tá. Netuno. Então, são pessoas que têm essa estrutura, esse conservadorismo, essa de construir bases, construir fundamentos na vida, mas não tem o vou romper com tudo. Não Entendi. tem. Então, é uma pessoa que tem um conservadorismo mais puro, que você vai querer buscar mais segurança na vida, construir bases conhecidas na vida,
é mais preso à tradição, mas que tradição? Aí depende da vida da pessoa, o que ela considera uma tradição, né? Sim. Vai querer fazer as coisas tudo certo, do jeito que ela acha que é certo, né? De uma forma mais esperada, mais previsível, né? Pode ser, então, exemplos, que ela tenha, escolha ter uma carreira com mais estrutura, que trabalhar para ganhar dinheiro, porque isso traz da estrutura, ela aprendeu que é isso que deve ser feito, Sim. é isso que é importante fazer para você ter ali as coisas garantidas na vida, mesmo que essa pessoa não seja feliz fazendo isso. Não, faz todo sentido com a geração que você está falando, faz todo sentido. Né? Aqui não fala de felicidade, tanto que você vai falar para uma pessoa dessa, claro que depende do conjunto do mapa dessa pessoa. Não, eu quero fazer o que eu gosto, mesmo que eu não ganhe tanto dinheiro assim. A pessoa não entende isso. Para ela não é a melhor opção. Porque ela tem outro setup aqui na cabeça dela. Sim. E é uma pessoa que vai construir uma estrutura na vida dela. Pode ser o dinheiro, o trabalho, como eu falei, mas pode ser o casamento, a família, outra coisa também, a base de crenças dela. Então, é uma geração que, tanto essa como a anterior de 89, 88, 90, então ambos têm essa estrutura, esse conservadorismo, essa rigidez, mas um tem, vou romper com isso, eu tenho, mas eu vou deixar de ter, vou aprender a deixar de ter, e o outro não. O importante é construir. Perfeito. É ter segurança, esse é meio que o caminho dessa pessoa. Tipo, não é um problema isso, né? Essa pessoa ela veio aprender a fazer isso nessa vida. Só que essa pessoa, não só essa, mas todo mundo que tem um Saturno em Capricórnio no geral, todo mundo que tem um Saturno forte no geral, uma dica aqui é atenção para não ter um excesso de pessimismo. Tipo, encarar a realidade como tudo é ruim, ou existem dificuldades na vida mesmo, a vida tem problemas e é normal. Tipo, achar que isso é normal, achar que você ter que passar perrengue, sofrer, ser resistente, aguentar problema, aguentar dificuldade, que isso é o caminho natural da vida. E a hora que você faz isso, a sua vida ela passa a ser assim. Você quer dela dessa forma. Então isso dá uma negatividade, assim. Inclusive pode pegar na saúde, Sim, porque você ser negativo, pensar negativo, pega na saúde. E daí se pegar na saúde, é cabelo, é osso, Pode ser outras coisas também, viu? Sim. Pode ser outras. Tem que ver outras coisas ali no mapa, né, para ver o que pode acontecer, mas é a forma da pessoa de pensar que é normal aguentar o sofrimento. E qualquer tipo de sofrimento que você aguenta, somatiza. Tá? Então tem que usar essa perseverança, essa força, não para ficar aguentando, mas para você resolver coisas que têm que ser resolvidas e chegar nos seus objetivos e não ficar aguentando problema de propósito. Perfeito. Tem gente que pensa dessa forma. Ela aprendeu que ela é uma pessoa mais forte por ela aguentar problema. E daí ela não faz nada para mudar, né? Em termos mundiais, eu vi que nesse período que você falou, porque a gente está falando de reestruturação, uma das coisas mais assim marcantes foi a descolonização da África. Foi nesse período que a grande maioria dos países da África se tornaram independentes. A grande maioria. Tá, uma desestruturação ali. Exatamente. Uma equivalência do Muro de Berlim, mas né, na África, onde a Europa dominava e os países começaram a ficar independentes, né? Porque foram criados os países independentes. Porque Capricórnio fala muito também de política, né? Da parte financeira e política, economia, né? Política, é verdade. Sim. Tanto que antes desse período, anteriormente, Saturno esteve em Capricórnio de 29 a 32, que foi um período de crise econômica nessa época. A quebra da Bolsa, né? De 29. Foi depois da quebra da Bolsa, né? Foi no final de 29 que ele entrou, né? Ele já estava, né? Ele não entrou em fevereiro, né? Ele já estava, né? Não, foi no final do ano, né? Bom, não sei. Eu sei que foi um período de bastante dificuldade econômica mundial ali. Sim. Ficou marcado por isso. Foi exatamente quando acendeu, não quando começou a guerra, mas quando acendeu o fascismo e o nazismo. Foi exatamente aí. Que é o e tem tudo a ver com o conservadorismo,
com autoritarismo. Uhum. É Uhum. impressionante, Então, né? revelou na sociedade, né? Sim. Não quer dizer que todo mundo vai ser assim, né? Mas as Não, pessoas que têm propensão a ser assim vão se mostrar. exatamente. E Uhum. aí, né, como a gente falou, é a energia do momento, né? Acaba pegando, né? Até pessoas que normalmente não eram, você acaba vendo a pessoa se influenciar por essa energia, né? Uhum. Ela se identifica, né? Com algo que já tinha dentro dela. Verdade, verdade. Mas ó, um lado positivo aqui do Saturno, positivo Sim. entre aspas, é a questão do merecimento, que eu falei antes, né, que eu ia falar mais sobre isso. Uhum. É, é um grande aprendizado para quem está vivendo trânsitos de Saturno no geral, ou para Sim. quem tem esse Saturno em Capricórnio também, que você aprender que você recebe o seu merecimento. Isso nem sempre as pessoas enxergam isso como bom, porque às vezes a pessoa pensa, tá, mas eu tô fazendo por merecer. Por que não tá dando certo as coisas da minha vida? Eu sou uma pessoa legal, eu me esforço, eu faço tudo. Mas assim, se não está dando certo, significa que você não está fazendo por merecer, por mais que isso soe duro, Uhum. sabe? Porque Alguma o coisa não está certa. O Saturno ele não é muito de passar a mão na cabeça, ele não é do acolhimento, não é de nada disso. Porque quem faz isso é a Lua. Uhum, E uhum, a Lua não está bem em Capricórnio, uhum. né? A Lua ela tá em má condição em Capricórnio, então não é um lugar de acolhimento Sim, e também não é um lugar de você receber coisas sem merecer, você receber por sorte, e tal, porque isso é uhum. coisa de Júpiter. Sim, Você crescimento é coisa de Júpiter, Saturno é restrição. Então não vai te dar algo que você não merece, por mais que você ache que você mereça. Se você perfeito. acha que você merece e não está recebendo, você não está sabendo enxergar as coisas como elas realmente são. E essa é a Uhum. lição do Saturno. É você enxergar, ok. Então, se eu não conseguir atingir meu objetivo, o que é que eu estou fazendo de errado que não está me levando ali? Porque toda causa tem uma consequência. Sim. Então, se você quer uma consequência, você tem que gerar uma causa. Então, você não está gerando essa causa. Então, você tem que pensar qual é a causa que eu tenho que gerar para eu ter essa consequência que eu quero, que é o meu Uhum. objetivo. Uhum. E Perfeito. se você não enxerga dessa forma, você pode tender a permanecer num ciclo de que a vida é difícil mesmo, e é assim mesmo, e as coisas não dão certo mesmo, e fica nesse pessimismo. E não, você tem que sair desse Uhum. pessimismo, falar, ok, beleza, tem dificuldade? Ok, essa dificuldade foi causada por alguém, provavelmente por mim. Eu que A causei essa maioria das dificuldade. pessoas é por alguma atitude, né? Alguma escolha. Ou em vez de ficar colocando a culpa no externo, no Sim. outro, ou no país, na política, no Uhum. sei o que lá. Não, olha para si, fala, ok, o que é que eu posso fazer para eu ter um resultado melhor? Então, esse é um aprendizado de Saturno, que não é nada acolhedor, é bem duro, mas é assim. E a Ele é hora que você assim. aprende, você consegue ter os resultados que você É quer. verdade. É verdade. Isso exige amadurecimento, outra palavra de Saturno. É. Porque às vezes as coisas não são como você quer, e você tem que aceitar isso e falar, ok, não é esse o caminho. Qual é o caminho melhor? E procurar ajuda se não conseguir, né? Por você mesmo, né? Uhum, uhum. Então tem que usar o lado do comprometimento do Saturno também é uma dica para Uhum. esse Saturno aqui em Capricórnio. Você se comprometer com você mesmo, se comprometer com onde você quer chegar, ter essa responsabilidade, ter essa seriedade, não ficar desistindo a cada dificuldade, porque você tem que ter certa resistência. Uhum. Se você ficar desistindo, você não vai chegar em lugar nenhum, né? E Perfeito. outro planeta que está bem em Capricórnio é o Marte. Ele está exaltado em Capricórnio. Então, tem essa coisa da força do Marte, de ir Da lá e vou atingir a energia. meta e tal. Tem a ver com esse signo de Capricórnio. Então, tem que saber usar esse lado. E reconhecer isso como uma habilidade. Uma habilidade boa. Como algo positivo. Uhum. Porque tudo na vida tem um lado positivo. E o Saturno em Capricórnio também tem. E a gente já falou, né? Uhum. Ele tem. Só que, como eu falei, no início da vida, você pode não enxergar esse lado. Sim, sim.
No início você ainda não sabe lidar com isso. Você faz coisas que não têm o resultado que você quer e Uhum, você não sabe identificar por quê. uhum. Você fica ali tipo, rodando, andando em círculos ou procurando soluções que também não vão dar em nada e você também não consegue entender por que não dá em nada e passa por diversas dificuldades que você precisa de amadurecimento para você entender. Acho que essa Só é que a hora a que você palavra, né? Quando você está maduro, você consegue enxergar melhor. é, E eu e acho a que a hora que grande você consegue, maioria deve ter uma estrutura legal quando chega à maturidade, porque já bateu a cabeça, já aprendeu, enfim. Eu acho que uhum. a grande maioria, com pequenas exceções, não vai ter uma vida estruturada, né? Eu acho que isso para a pessoa saturnina é uma coisa muito positiva, Uhum, porque a pessoa que tem esse Saturno forte, ela nasceu já acostumada com essas dificuldades que ela passou, como se a vida fosse uma grande uhum, restrição para ela. Às vezes ela tem consciência disso, às vezes ela não tem. Então depende do autoconhecimento da pessoa. sim. Então ela passa por essas restrições da vida, como se a vida para os outros fosse mais fácil, Uhum. ou fosse mais, tivesse mais oportunidades, e para ela é mais difícil. E aí ela vive isso desde cedo. E aí quando alguém fala para ela, ok, você é uma pessoa que tem esse Saturno forte. Isso significa que cada vez a sua vida vai ficar melhor quando você for mais velha, porque você vai aprender a Sim, lidar com as situações. sim. Para essa pessoa é um alívio isso. É tipo, nossa, ainda bem, tem Mas eu acho salvação. isso muito legal, e é verdade, né? Isso é muito legal. Porque não é uma ideia de, nossa, vai ser difícil para sempre. Você começa realmente a ver que as coisas tendem a melhorar Uhum. ao longo do tempo. Caso você seja uma pessoa que tenha esse autoconhecimento, que Uhum. saiba usar essa informação. Sim, Porque isso é importante. gente que tem esse Saturno em Capricórnio, a pessoa não tem autoconhecimento nenhum, E vai não tem ficar só interesse nesse assunto. reclamando. Ela realmente ela fica nesse ciclo de problemas, de viver em É o velhinho reclamação chato e que vira você aquele falou. velho bonzinho. É o velhinho chato que você falou lá no começo. Velho Vai virar o ranzinza, velhinho chato. Não vai virar o cheio de sábio. doença, porque somatiza É, tudo e fica com doença. sim. Então tem esses dois caminhos, né? A pessoa que conhece o Saturno, ela tem uma Uhum, ferramenta para entender, ok, o que eu preciso fazer? Eu quero ser feliz, é possível ser feliz. uhum, Não é porque eu nasci de restrição que uhum. isso vai continuar para sempre. Então é um alívio para a pessoa nesse sentido, de que ela entender, ok, tem um jeito. É assim que se faz. E quem não entende o caminho, o significado do Saturno, eu acho muito pesado para a pessoa. Porque a pessoa pensa, ok, a vida é cheia de problemas, os outros vivem um bem bom e eu sofro. E a minha vida é assim, É. porque as coisas são assim mesmo. E a pessoa, ela vive uma vida muito pesada. Ou seja, tem uma luz no fim do túnel, gente. Tem uma luz no fim Tem, do túnel. mas precisa estudar, precisa se conhecer, se observar, trabalhar o seu emocional, Autoconhecimento, principalmente. entender. E Com conhecer o certeza. mapa é uma ferramenta aqui interessantíssima para isso, né? Mas qualquer ferramenta de autoconhecimento, assim. Não importa o caminho, o autoconhecimento, ele vai sempre ajudar, né?